Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui novamente. No nosso cardápio literário de hoje, temos a presença de Marcelo de Salete, que, entre outras obras, produziu Cumbi, uma história em quadrinhos publicada em 2014. O autor e sua obra estão inseridos no contexto da literatura contemporânea e a linguagem usada pelo Marcelo é uma linguagem coloquial, muitas vezes, inclusive, se aproximando da oralidade. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco direitinho como é que aparece isso, tudo bem? Bom, eu estou aqui com a minha edição do Cumbi. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Às vezes, né, a imagem não fica tão nítida por conta da iluminação, mas repare, inclusive, que as cores da minha capa são um pouco diferentes das que você tem aí na imagem da tela, né? Mas não tem problema não. Aqui está a contracapa. O importante é o conteúdo, tá? Inclusive, vamos, né? Ó, são 4 histórias em quadrinhos, tá? Todas elas em preto e branco. Aliás, história em quadrinho, pessoal, não é uma modalidade muito comum de ser pedida em vestibulares, tá? Se por acaso você está estudando essa obra para algum vestibular, você tem que saber que história em quadrinhos, graphic novel ou banda desenhada são expressões sinônimas, ok? Essa obra, o Cumbi, inclusive na minha edição, isso vem aqui na contracapa, né? Ela é uma obra premiada. Essa obra recebeu o prêmio Jabuti, que é, vamos dizer assim, o Oscar da literatura brasileira, e essa obra recebeu também o prêmio Eisner, que é a mais alta premiação existente para um quadrinista. Quadrinista é o nome do artista que produz histórias em quadrinhos. Tudo bem? Bom, já aproveitando, esse livro ele tem 4 histórias, todas em preto e branco, e os personagens são sempre escravos, né? Os personagens principais, obviamente. E as 4 histórias se passam no Brasil colônia. Eu sugiro para você que está estudando essa obra conhecer o Marcelo de Salete. Procura na internet, aí tem várias páginas, tem entrevistas dele, inclusive, também falando sobre como é o trabalho dele, tudo bem? E o livro Cumbi foi uma obra feita através de muitas pesquisas, tudo bem? O que significa Cumbi? No Quimbundo, é o idioma, vamos colocar assim, de origem africana, significa sol, chama, lume. Lume é luz. E está relacionado com a simbologia banto de alguns reis da região do Congo e de Angola. Cumbi também é um termo utilizado para definir quilombo na América Latina. Então, observe que a palavra Cumbi tem vários significados diferentes, ok? Banto, né, é um grupo etnolinguístico, ok? Dentro do continente africano, o Banto está associado à região do Congo e de Angola, que são justamente os escravos, esse grupo, né, digamos, de escravos, que é enfocado na obra Cumbi, tudo bem? Está entre aspas essa explicação aí na sua tela, porque é extraída, essa definição de Cumbi é extraída de uma fala do próprio Marcelo, ok? Pessoal, vocês estão prontos para decolar conosco nessa viagem? Então, vamos conhecer Cumbi por dentro do texto. Por dentro do texto Cumbi, de Marcelo de Salete, a primeira história da obra chama-se Calunga. Bom, Calunga é a história do Valu. O Valu é o personagem principal. E o Valu tem uma namoradinha chamada Nana, ok? Ambos são escravos. No caso, eles aparecem abraçadinhos, né? E o Valu fala para Nana o seguinte: olha, o Tata me contou sobre o Calunga, que é o mar que não acaba. Tata, a gente pode subentender aqui como sendo uma pessoa mais velha, que provavelmente deve ser um outro escravo que está na senzala que eles moram. Não dá para saber se é parente ou não,
porque Tata geralmente é associado ao pai, mas não é uma regra geral, pode ser sim uma pessoa mais velha. Bom, o Valu, ele tá com vontade de fugir da senzala, e ele fala pra Nana o seguinte: se a gente beber a Nsanga, eu não sei como é que pronuncia, eu vou falar Nsanga, tá? E enfrentar o Kalunga, poderemos ficar juntos na outra terra. O que é a outra terra? O continente africano, que é de onde eles vieram. Lembra que os escravos vieram da África para o Brasil, dentro dos navios, então, para eles, para chegar na terra deles, tem que enfrentar o Kalunga, que é o mar que não acaba. Se você tiver o livro em casa, você vai observar, no final dele, existe um dicionário, tá? Explicando o significado de algumas palavras. Inclusive, a Nsanga, que no contexto aqui é uma bebida ritual, ou de repente até uma bebida alucinógena, por que não? Veja, por que o Valu quer fugir? E ele quer levar a Nana junto, tá? O Valu, ele é um escravo de Eito. Ele trabalha na lavoura, ele trabalha numa plantação de cana-de-açúcar. E o capataz da fazenda chega para ele e diz assim: restam poucos dias seus aqui. Não faça o senhor perder o negócio. O que é isso? O Valu, ele foi vendido. Ele vai embora para outra fazenda. Consequentemente, a Nana vai ficar. Por isso que ele fala: não posso ir para outra fazenda. Você vem comigo, Nana? Então, e lembre que essa história de vender escravos era comum, né? Os escravos representavam dinheiro para os senhores. Por isso que ele está falando, o capataz está falando: ó, cara, você se comporta aí, senão vai dar ruim para você. Mas, para nosso entendimento, essa última fala é importante. O Valu várias vezes pergunta para Nana: você vem comigo? Você vem comigo? E ela não responde. Ela demora para responder, na verdade, né? Quando ela fala, quando ela dá a resposta, ela diz algo do tipo assim: eu não sei se eu consigo atravessar o Kalunga, eu acho que eu não vou dar conta. Além do mais, na Casa Grande, né, eu não sofro tanto. Então a gente fica sabendo, na Casa Grande eles me conhecem bem, me tratam bem. Então a Nana, ela trabalha na Casa Grande e o Valu é um trabalhador de Eito. Aí nós temos uma sequência de quadrinhos que não tem fala, eu vou falar disso daqui a pouco, ok? Quando volta a aparecer a fala dos personagens, nós temos o Valu preparado já para fugir. E ele chega lá na senzala e fala: eu preciso da Nsanga. Agora eles não podem me pegar e tal. Eu vou passar o grande rio, o Kalunga, vou levar você comigo, Nana. E uma das últimas imagens que nós temos é o Valu mergulhando no Kalunga e beijando a Nana no fundo das águas. Bom, se você leu o livro rapidão, você deve ter entendido isso aí que eu estou mostrando. Mas calma, porque não é bem assim não. Raciocina aqui com o tio, né? Como é que o Valu mergulhou e deu um beijo na Nana lá no fundo das águas? Vocês não estão achando que tem uma coisa meio estranha? Tem, claro que tem. Os dois estão mortos. E surpresa, o Valu matou a Nana antes de fugir. Não se assuste você que está assustado aí, tá? No livro, Cumbi, em vários momentos, aparecem sequências de quadrinhos em que não existe a fala dos personagens. Certo, pessoal? Isso não é comum, tá? Quando você pensa em história em quadrinhos, que normalmente quando você pensa num tipo de texto assim, você imagina uma história linear, que tenha começo, meio e fim. Quando o personagem está sonhando, por exemplo, tem um balãozinho com uma cor meio diferente. Mas lembre que aqui não é assim. Aqui é em preto e branco.
Nós temos em muitas situações a amostragem do estado psicológico dos personagens. O que é isso? Quando o personagem está pensando, quando o personagem está lembrando de alguma coisa, quando o personagem está sonhando, quando o personagem está tendo uma alucinação. Muita gente já me perguntou, professor, dá para dizer que essa cena em que o Valu está beijando a Nana é fruto de uma alucinação dessa bebida N-Sanga? Pode. Veja, eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que pode. Tá? Cuidado isso em prova de literatura. Tá? Existe uma diferença entre o e o pode. Né? Mas eu diria para você, poder pode, mas eu acho que não é não. O Valu aparece fugindo, né? O capitão do mato vai atrás dele com um cachorro, entendeu? E ele acaba então se atirando no fundo das águas. Deixa eu, antes de seguir, falar para você desse ideograma que aparece na sua tela. Em várias histórias, o Marcelo de Salete mostra alguns ideogramas e eles têm uma simbologia. Esse ideograma ele aparece bem no começo da história, aparece em outras situações em que o Valu e a Nana estão juntos, e no final, um dos últimos quadrinhos, né, do Calunga mostra novamente esse ideograma riscado. É o penúltimo quadrinho, por sinal, né? Assim como quem diz, ó, essa ideia de liberdade aí não deu muito certo. Tá bom? Gente, aqui nós temos alguns quadrinhos dessa história específica, tudo bem? O Valu é um trabalhador de eito, tá? Ele trabalha, então, na plantação de cana-de-açúcar. Repare que os escravos, muitas vezes, aparecem com as marcas, né, no corpo, com as chibatadas. Em várias histórias do livro, em vários momentos, né, do livro, aparecem os pés dos escravos, sempre descalços, né? Diferentemente dos senhores que aparecem lá com as botas pesadas e tal, para mostrar bem essa diferença. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Se você tiver o livro, por favor, leia de novo essa história ou dá uma folhada no livro. A Nana, ela trabalha na Casa Grande, ok? Pouquíssima gente reparou que a Nana usa um crucifixo. Então a gente deduz, o escravo da Casa Grande é o escravo da cozinha, vamos colocar assim, tá? Ele trabalha na casa do patrão, patrão não, né? Na casa do dono, do senhor, né? A Nana usa um crucifixo. Então a gente pode deduzir que a religião do homem branco foi passada para Nana também. Quando o Valu mata a Nana, ele pega o crucifixo dela e passa a usar. Então, quando ele diz ali, nós vamos passar o Calunga, Nana, a Nana já não está mais entre nós. A Nana já morreu, cara. É como se o espírito, a alma da Nana, estivesse ali, no crucifixo. Por isso que ele fala que ele vai levar a Nana junto. Outra coisa, naqueles quadrinhos, numa das sequências de quadrinhos em que não há fala, aparece o Valu pegando uma espécie de uma faca. E ele junto com a Nana. A gente não entende direito se eles estão abraçados ou o que está acontecendo ali. E no final tem um mini flashback mostrando o corpo da Nana sem vida. E aí a gente então deduz que o Valu matou a personagem, a namorada dele. E a gente pode dizer que o personagem Valu, quando vai enfrentar o Calunga, na verdade, ele comete o suicídio. Possivelmente para encontrar com a Nana no céu. Tanto que o último quadrinho da história é uma imagem aberta do lugar. Ok? No meio da mata, a lua e tal. Essa é a história chamada Calunga. Muito bem, assustei você agora, hein? Sumidouro é a segunda história do livro Cumbi, tá? Pessoal, aquela observação que eu fiz agora há pouco a respeito da sequência de quadrinhos sem fala,
Aparece em todas as histórias, tá? Não é só na primeira, não. Beleza? Então, já fique sabendo que as histórias narradas no livro, elas não são lineares, tá? Ou seja, ela não tem aquela sequência toda bonitinha, começo, meio e fim. Tem muito flashback, tem muito pensamento, tem muita lembrança dos personagens aqui, tá? Bom, a imagem que você está vendo, aliás, as imagens, eu não sei se eu já disse isso, todas as imagens que eu vou mostrar aqui são retiradas da internet, tá bom? Seguinte, essa imagem que você está vendo mostra o sumidouro, que é um poço, tá? E você já deve estar imaginando por que tem esse nome, né? Os senhores usavam esse poço para eliminar coisas que eles não queriam mais. Isso, incluindo escravos, professor? Aham. Bom, essa história começa mostrando a imagem do senhor Tomé. Ele é o dono de uma fazenda, né? Ele tá num boteco e ele tá lá tomando umas cachaças, aquela coisa toda, né? E ao mesmo tempo que ele tá lá tomando a cachaça, ele fica pensando, ele fica falando, na verdade, coisas do tipo assim, são comentários referentes a Kalu, que você já vai saber quem é. Mas ele vai dizer assim, ó, Kalu não podia ter feito isso, não podia, agora será diferente e tal. E ele tá com um chicote na mão, a chibata, né? Chibata e chicote são sinônimos, ok? Então, assim, o que aconteceu? Ah, um detalhe, ao mesmo tempo em que o seu Tomé tá lá no boteco, pensando em castigar a Kalu, a gente vai ver uma imagem da Kalu ao lado do sumidouro, aparentemente conversando com alguém que está lá dentro, dizendo assim, você precisa ver o senhor Tomé, mas antes eu te conto o que aconteceu lá. E aí tem todo um flashback, tá? Beleza? Para explicar como é que chegou naquela cena que a gente estava vendo até então. A senhora, que é a esposa do seu Tomé, ela comenta com o marido o seguinte, a Kalu, ela tá de barriga, ou seja, ela tá grávida. O tempo passa, a criança vai nascer, ok? E quando nasce a criança, vem uma outra escrava e fala para Kalu assim, a senhora quer você lá na casa. Observe se quer, isso aí é um exemplo de oralidade que eu comentei lá no comecinho da nossa análise, tudo bem? Então, a Kalu passa a trabalhar dentro da casa do seu Tomé. E ela, obviamente, deixa a criança num bercinho. Tudo bem? Tudo bem. Há um momento em que o seu Tomé fala para a esposa o seguinte, vou para a vila ver o padre, mulher. Volto tarde. Veja, nós podemos interpretar esta frase como uma espécie de uma senha. Assim como quem diz, olha, vou demorar aí, você faz o que você quiser. Bom, a Kalu tá lá, entretida, fazendo lá as atividades dela na casa. Ela se distrai e a senhora, que não tem nome na narração, né? Ela vai roubar essa criança e vai jogar no sumidouro. Ok? A Kalu, sabendo disso, que ela, claro, vai ficar desconfiada, né? Que foi a senhora que jogou a criança no sumidouro, por quê que ela vai desconfiar? Quem é o pai da criança? O seu Tomé. Ok? O seu Tomé é o pai da criança. Então, a Kalu vai reclamar pro padre. E aí, então, o seu Tomé fica bravo. E aí ele fala, não pode ser assim, o padre não pode saber. Cara, imagina o padre sabendo que um senhor de escravos, ou a esposa do senhor de escravos, jogou a criança no sumidouro. Né? Aí, então, nós vamos ter a cena que abre o conto, que é justamente o seu Tomé lá no boteco tomando umas cachaças para
ir até a Calu e castigá-la por conta dela ter conversado com o padre. Agora prestem bem atenção. Então digamos que a gente agora chegou no ponto presente da narração, professor. Quando o seu Tomé vai, a Calu, ela tá lá do lado do sumidouro, tá? Não esquece isso. Quando o seu Tomé vai castigar a Calu, ela beija o seu Tomé na boca. É isso mesmo. Aparentemente, o seu Tomé tá gostando daquilo. Só que daqui a pouco, ele afasta ela e ele tá querendo esganar a Calu, né? Ele tá querendo enforcar com as mãos. Esganar é isso. E ele começa e aí nós temos uma imagem em que a Calu aparece caída no chão. Nós podemos deduzir que houve, né, um estupro ali, podemos deduzir isso. Podemos deduzir que houve um castigo, sim, podemos deduzir. Pode ser os dois, professor? Pode ser os dois. E ele começa a falar assim, não podia ser assim, não desse jeito. O que é isso que o seu Tomé está falando? Não podia ser assim o quê? Ela beijá-lo na boca. Porque ela é escrava. Então, existia na cabeça desses senhores aí de que o escravo tinha que ser totalmente passivo, inclusive na hora do rala e rola, como diz o Faustão. Entendeu? Aparece a Calu se recompondo, se levantando ali do chão, e ela tira uma faca que ela havia escondido. E com essa faca, ela mata o seu Tomé. Minha amiguinha, meu amiguinho, você que está estudando essa obra junto conosco, entenda, ela matou não apenas o cara que a estuprou, mas matou o pai do filho dela. E ela começa a chorar. Prestem atenção agora, ela começa a chorar. As lágrimas da Calu se transformam numa imagem, num espectro, podemos chamar assim, de uma criança, de um bebê recém-nascido. E essa imagem, ela vai subindo aos céus e vai iluminando os céus, enquanto ela canta "Ô menino mané no anlá". É uma cantiguinha que aparece várias vezes no conto. Então a gente tem um final lírico, um final bonito, né? No final do conto. E essa criança, ela vai subindo aos céus, literalmente, né? Essa imagem, esse espectro, se transforma numa estrela. Tá? E o conto termina, eu chamo de conto, né? A historinha termina mostrando a Calu voltando em direção à casa do senhor Tomé. Mas a gente não sabe o que vai acontecer lá. Essa cena final nós podemos chamar de literatura fantástica ou realismo mágico. Isso é um recurso usado muitas vezes pelos artistas, que é para mostrar algo que obviamente não é do mundo real. Tudo bem? Pode ser o psicológico da Calu, professor? Claro que pode ser o psicológico dela. Muito bem, chegamos à terceira história, chamada Cumbi. É a história que dá título ao livro, tá? Antes de continuar, eu não sei vocês, mas eu tenho rinite. E a minha rinite hoje tá no grau aqui, viu? Hoje tá complicado, pessoal, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Pessoal, essa é uma história que eu sugiro a você que tem o livro em casa para dar uma conferida de novo nela. Ela é uma história que precisa ser lida e relida, tudo bem? Repare nessa imagem aí, extraída do livro, que nós temos na parte de cima, metade do corpo de uma senhora. Nós vamos falar dessa senhora já já. Pessoal, aqui é o seguinte, nós temos um grupo de escravos que está
escondido na mata. Esse grupo está combinando uma fuga. Tudo bem? Aliás, você tem que lembrar que sempre que se combinava uma fuga ou qualquer coisa, uma revolta, né, alguma coisa assim, tudo tinha que ser escondido, né, e conversado baixinho. Isso pode explicar o porquê, em vários momentos. No livro a gente tem apenas imagens. É uma metáfora usada pelo autor para dar a entender que os escravos tinham que se manter o mais tempo possível de boca fechada, né? Mas nós temos ali um grupo que está na mata, à noite, né? E um desses elementos diz assim, ó, a rebelião começa na vila quando Cumbe aparecer. Tá, ok. O Ganso é o personagem principal. O Ganso, ele tá numa fazenda, ele tá lá na senzala, só que ele sai da senzala e vai até esse grupo que está lá na mata, e ele vai voltar para a senzala para trazer as notícias, as informações ali dessa possível rebelião. Ok. Aí o Ganso, ele vai chegar na senzala, inclusive ele bate na porta, bate na porta e tal, e lá de dentro alguém pergunta qual é a senha. E a senha é a palavra Cumbe, porque logicamente, né, poderia ser um capataz ali que quisesse ver alguma coisa na senzala e tal, então por isso que eles criaram esse negócio da senha. Tudo bem. O Ganso, isso lá na mata ainda, calma, lá na mata, ele vai dizer, ó, temos traidores entre nós e apenas uma dúzia de homens. Então ele comenta isso com esse grupo que está lá na mata. Tá bom. Quando ele volta para senzala, mocambo e senzala são termos sinônimos, pessoal, ok? O pessoal pergunta aí, cara, o que você trouxe? Eu trouxe uma zagaia. Já vou explicar o que é isso. Só que o Ganso, agora que eu quero que você preste muita atenção, ele aponta para um cara que não tem nome, ele não é identificado na história, dizendo assim, ele é o traidor. Eu sei. Eu o conheço muito bem. E aí, nós temos, prestem atenção agora, muita atenção quem está estudando essa obra, uma sequência de quadrinhos sem fala, em que nós temos o pensamento do Ganso, ok? Nesses quadrinhos se sugere que o Ganso, em algum momento, ele vai ser aliado do senhor da fazenda. Aparece inclusive a imagem do capataz entregando o chicote para o Ganso, para castigar, para o Ganso não, né? Para esse traidor, eu vou chamar de traidor, né? Então aparece o capataz entregando o chicote para esse traidor, aparentemente para castigar o Ganso que está lá no tronco para apanhar. Tudo bem? Além disso, aparece uma imagem do Ganso e da Dandá. Quem que é a Dandá? A namoradinha do Ganso, né? Planejando fugirem juntos após essa rebelião. Obviamente que isso está lá nos quadrinhos em que você tem o pensamento do Ganso. Fica meio complicado para nós leitores entender se essa conversa entre o Ganso e a Dandá de fugirem juntos foi presenciada por esse traidor ou não. Porque como é o psicológico do personagem, e o psicológico não é linear, pode ser que ele está lembrando de duas coisas. E aí quando volta no tempo presente, o Ganso ele fala pra rapaziada que tá lá no mocambo, né? Ó, cada um aqui tem as suas marcas. E você, apontando pro traidor, você não tem nenhuma. Aí aparece a figura dessa senhora que eu falei pra você aqui da imagem, que é a anciã. O que é anciã? Anciã é um velho. Mas normalmente essa palavra ancião ou anciã, ela é usada para identificar uma pessoa idosa, mas de muita sabedoria.
Então ela representa a sabedoria ali no mocambo. E ela faz assim, ó. Assim como quem diz, ó, silêncio aí, pessoal. Fica todo mundo em silêncio, ouvindo ela falar. Mas antes dela falar, ou durante, né, a fala, nós temos o psicológico da anciã, que no caso é a memória dela. E através das memórias dela, primeira frase, né? Calunga, você já sabe o que é, trouxe um barco com homens e mulheres. Eu conheci a sua mãe, a mãe desse rapaz que é o traidor. Assim como vocês, ele tem motivos para lutar. Então a anciã, ali na memória dela, você vai ver o seguinte: esse barco, tá? Ele vai trazer escravos que vão trabalhar numa fazenda. E a mãe desse rapaz, a mãe desse traidor, foi engravidada pelo dono da fazenda. A mãe desse traidor morreu. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas a mãe morreu. Tá? Com a morte da mãe desse traidor, esse, entre aspas, traidor, foi vendido para a fazenda onde está agora o Ganso. Tanto que esse rapaz, esse traidor, diz pro Ganso: cara, você não me conhece. E a anciã, então, ela diz: ó, eu conheci a mãe dele. Ele tem motivos para lutar. Ok. Aparentemente, os ânimos ali foram apaziguados por causa dessa briga aí, essa discussão entre o Ganso e esse outro rapaz. Alguém bate lá na porta, né? E o pessoal pergunta qual é a senha e ninguém responde nada do lado de fora. O que acontece é que um negro morto é abandonado à porta do mocambo. E aí então explode essa revolta. Bom, os negros saem da senzala e vão pro lado de fora, tá? Vão ali pro pátio, vamos chamar de pátio, né? E de um lado você vai ver então os negros prontos para o ataque, e do outro lado os portugueses, o capataz, os outros funcionários da fazenda, todos com armas. Obviamente que o poderio de armas dos portugueses é muito mais forte que o poderio de armas dos escravos. O capataz, ele quer saber quem é o líder da revolta. Só que, obviamente, ninguém vai aparecer para dizer, ó, eu sou o líder. Então o capataz, ele fala o seguinte: tragam a mulher. Adivinha quem é a mulher? É a Dandá. A Dandá, namoradinha do Ganso. E a Dandá aparece com o Senhor. E o Senhor diz para Dandá: ó, mostre, ou você não verá esse filho nascer. Temos uma informação nova. A Dandá está grávida do Senhor. E a Dandá é a traidora. Na verdade, o Ganso não estava errado, há um traidor. O que ele não esperava que fosse a Dandá. Ela aponta um dos negros, esse negro é morto a tiros, e aí a briga se torna generalizada. Lembra do traidor? Pois é. O traidor está lá, agonizante, quase morrendo. Mas antes de morrer, esse traidor chama o Ganso e fala assim: cara, pega a minha zagaia. A zagaia é como se fosse uma faca. Então veja, de traidor esse cara não tem nada. De fato, o Ganso pega a zagaia e mata o senhor de escravos, o pai da criança que a Dandá traz no ventre. Com a morte do senhor, a briga continua, obviamente, e os negros são mortos. Enquanto os negros estão sendo mortos, o outro grupo, aquele que aparece no começo, que estava lá na mata, decide esperar. Assim como quem diz, ó, não é hora da gente atacar. Ok?
Terminado o massacre, a Dandá está lá chorando ao ver o resultado final dessa briga que aconteceu ali na fazenda. E termina com a anciã lá dentro do mocambo. Ela é a única sobrevivente entre os negros, né? Dizendo assim: Cumbe é força, ele sempre retorna. Ao final, né, nós temos aqui, né, uma história triste, uma história violenta, mas fica a ideia da esperança, a ideia da resistência, a ideia da solidariedade, materializada ali na relação entre o traidor e o ganso, né? E esse desenho que você está vendo aí, ele é um desenho que aparece em alguns momentos da narrativa, ele é inclusive o desenho que está lá na porta do mocambo. Ok? Se eu não me engano, temos imagens desse conto, temos, tá? Então você está vendo aí a zagaia, a tal da zagaia, né? Que é tipo uma faca ali e tal. E acho que tem mais uma imagem, temos mais uma imagem aqui, o pessoal atirem e tal. Para você conhecer aí o traço do Marcelo de Salete, tá bom? Chegamos à última história chamada Malungo. Malungo significa companheiro. Observem bem, essa menina é uma menina que está aí no desenho do Malungo, tá? A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Aqui nós temos também uma revolta que está sendo tramada. Só que nessa revolta há uma pequena diferença. Os negros estão num quilombo, ok? Lembrando que quilombo, mocambo, né, senzala é tudo meio sinônimo, mas aqui especificamente é um quilombo. Então são escravos que conseguiram fugir das fazendas, se instalaram nesse local, e eles estão planejando voltar a uma determinada fazenda para soltar os negros que ainda estavam presos ali. Então começa assim, ó: armas, lanças, flechas e fogo ameaçam nossas casas, mulheres, filhos e velhos. Os portugueses mataram nossos malungos na vila. Mais uma vez, eles tentarão nos escravizar. Vamos mostrar nossa força, vamos defender nosso mocambo. Legal. O Damião, ele é o personagem principal do Malungo, né? Malungo significa companheiro, tá certo? E o Damião, ele fala pra galera assim, ó: eu posso ajudar. Eu conheço a fazenda perto da vila, posso levar vocês. Aí o pessoal pergunta: Damião, você era de lá, não? Por que voltar? Ainda tenho algo para fazer na fazenda. O que ele tem para fazer na fazenda? Pois é. Temos um flashback. Tá? Temos um flashback. O Damião, ele aparece na fazenda, lá na senzala, conversando com a Cissa. Quem é a Cissa? Aquela menininha da imagem. E ela é a irmã do Damião, né? E a Cissa pergunta: a gente vai ficar junto? E o Damião responde que sim. Por que ela pergunta isso? Porque a mãe da Cissa e do Damião foi vendida para uma outra fazenda. Lembre, isso era comum, né? Os escravos eram vendidos, então, né, as famílias de escravos acabavam ficando separadas por causa disso. E aí o Damião fala: não, a gente vai ficar junto. Tudo bem, ok. Aparece lá o dono da fazenda fazendo a contagem dos escravos. Porque ele chamava, né? Tirava os escravos da senzala e falou: ó, tá faltando um. E aí o Damião fala assim: ó, a Cissa, que é a minha irmã, ela é muito pequena e ela é doente, não pode trabalhar ainda. Ah, rapaz, o dono da fazenda fica doido. Fica maluco com essa história. Ele começa a dizer: não, mas aqui na minha fazenda todo escravo trabalha e tal, mas enfim. O Damião, ele falou para Cissa sobre a existência do quibungo. Tá ali a explicação. O quibungo é um monstro que tem uma boca cheia de dentes na nuca. E as crianças tinham muito medo do quibungo. E a Cissa fala: ah, foi a velha que falou para você do quibungo? Falou: é, foi a velha. A velha é a mãe, né?
E o Damião fala para Cissa, olha, a velha gostava muito de flores. Lembra que a velha foi embora para outra fazenda, né? Tá. No dia seguinte, os funcionário não é funcionário, é escravo, né, cara? Não é sinônimo. Os escravos estão lá trabalhando e o patrão começa a contar e tá faltando um, mas ele não sabe quem que tá faltando. Ele acha que é um escravo adulto e ele fica rondando os espaços da fazenda para ver se encontra esse escravo que sumiu. Ele acaba encontrando a Cissa. A Cissa, ela tá no meio do mato, gente, procurando flores. Ela está cheirando as flores, né? Para entregar para a velha. Lembra que o irmão falou? Ó, a gente vai ficar junto e tal. Acontece, e esse é um detalhe importantíssimo, que eu não sei se vocês pegaram, a menina Cissa é cega. E o filho da mãe do dono da fazenda estupra a Cissa. Tanto que ele fala, você não enxerga mais. É como se ele estivesse falando baixinho para ele mesmo. E a menina, ela não enxerga, cara. E ela acha que está sendo atacada pelo Kibungo. Ok? Bom. Aí voltamos para o tempo presente da narrativa. Aparece lá o Damião com aquele grupo de revoltosos para soltar os escravos que estão presos ali na fazenda. E ele abre as portas da senzala, dizendo, ó, galera, vamos fugir e tal. E ele fala pro pessoal, né? Porque o pessoal fica assim, caramba, você voltou, Damião? Ele fala, hoje eu voltei. Pegar algo que é meu. Algo que ficou na fazenda. E a galera começou a dizer assim, ele não tem medo do Kibungo. E aí o que ele foi buscar lá na fazenda? Aparece os negros sendo soltos, né? Gente, o menino, ele vai desenterrar o corpo da irmã. Vai pegar os restos mortais da irmã e vai dizer, agora podemos voltar para casa. Nós podemos subentender que o dono da fazenda, após estuprar a criança, acabou matando ela, ou a morte é por consequência desse estupro. Bom, temos uma imagem de realismo mágico. Você que está acompanhando a análise já sabe o que é, né? Aparece o menino com os restos mortais da irmã, levando, né? Ele está levando esses restos mortais lá pro quilombo. E aparece a imagem do Kibungo devorando a Cissa, né? Só que essas imagens, elas vão ficando pequenininhas, pequenininhas, pequenininhas. E os quadrinhos, que eram muito escuros, vão ficando com o fundo branco, dando uma imagem assim de paz. Assim como quem diz, agora tá tudo certo, né? E a narração termina com o dono da fazenda contemplando ali a destruição da propriedade, porque os negros, à medida que são soltos da senzala, vão destruindo o que encontram pela frente. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por terem ficado até aqui conosco. Essa é uma pequena análise do livro Cumbi. Se você tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade, porque estamos aqui todos para nos ajudarmos. Muito obrigado e até o próximo momento. Abraço, boas leituras e bons estudos.